Boa noite, minha gente. Tudo bom? Boa noite, professora, tudo bem? E aí, meninas? Vocês estão bem? Eram vocês que estavam treinando lá para a Semana de Negócios, é isso? Algumas foram, mas algumas não conseguiram ir. Ah, entendi. Ah, então é isso. Michele, você me mandou, né, uma mensagem para mim. Eu fiquei de ler, mas eu não consegui ler, tá? E Júlia, tudo bem com você? Tudo, professora. Hum, eu acho que hoje então nós vamos ter algumas dificuldades para falar, né? Será que as meninas vão conseguir entrar? Eu acredito que sim, porque a professora falou que ia acabar mais ou menos esse horário. Né? Ai, mas será que elas conseguem ir para. Será que. Ah, a Bruna já está chegando também. Show. Vamos só aguardar, né, o pessoal chegar, para que nós possamos estar falando que, na verdade, hoje eu vou estar concentrando mais. Deixa eu ver aqui, enquanto falando sobre. Ah, Elaine, não. Deixa eu ver aqui. Falando sobre a metodologia para os projetos de pesquisa. Todos vocês, né, meninas, vocês já fizeram, principalmente do quarto, já fizeram a metodologia e tudo mais, né? Mas me fala, como que vocês estão aí com o projeto? Como que está o andamento? Hein? Professora, eu dei uma lida e agora eu estou passando para aquele modelo lá da Congrefag. Sim, que bom. Deixa eu falar, Michele, você viu agora o que ficou disponível, o Michele, Júlia, né? A Bruna também que acabou de chegar, a biblioteca da Saraiva? Vocês já chegaram a consultar? Sim, tá bem bacana. Não é? Tá liberado já. Então, referente aos temas que vocês escolheram, vocês viram se tinham alguma coisa que poderiam aproveitar? Hein? Ainda Não não, cheguei a olhar professora. ainda não, professora. Não? Eu só vi algumas listas, mas não procurei a fundo. Tá. Então, meninas, mas aí eu acho que vai ser interessante, que seria bom se vocês pudessem dar uma olhadinha também, ok? Porque eu acho que vai dar, vocês vão ter, classificação, mais um material para poder estar trabalhando, tá? Deixa eu só. Aqui. Aqui. Estão vendo o compartilhamento de tela? Sim. Sim? Perfeito. Então tá, então vamos lá. Michele, Bruna, Ellen, tudo bom, Ellen? Tudo bem? Vocês que são do quarto. Minha querida, Ellen, você chegou a ver sobre o seu projeto? Se vai continuar e você depois, se havia necessidade de fazer aquele sumário, não precisa? Então, vou continuar, porque eu acho que vai dar muito mais trabalho. Se eu alterar. Eu não estou conseguindo entender, não sei se sou eu. Eu estou mexendo, não consegui parar ainda, mas eu sei caso e respeitar. O microfone não está muito bom, eu não estou conseguindo escutar. Opa! E deixa eu falar. Então, e Bruna, enquanto a Ellen está arrumando... Ellen, se você quiser mandar mensagem pelo chat também para mim, para ver se eu consigo entender, né? Qual que vai ser seu posicionamento, aí fica legal. E Bruna e Michele, como que vocês estão trabalhando? Hein?
Professora, eu estou lendo a respeito e aí eu já vou começar a fazer, já vou começar a pensar nas perguntas para a empresa. Legal. Mas você pode me mandar, viu, esse material que você já produziu, para que eu já possa dar uma olhada, porque assim, para você terminar o referencial teórico, para depois nós passarmos para essa etapa. Tá bom, Bruna? Ah, maravilha. Sim, é porque eu ainda vou elaborar melhor, né, Tá. para depois te encaminhar. Mas as perguntas eu deixo, então, para depois do referencial. Tá ótimo, então. Tá, Ellen, perfeito. Então, você vai dar andamento ao que você já tem, mas aí você só precisa falar para mim o que em que posição, né, você se encontra, ok? Para que a gente possa dar continuidade. E, Michele, você tem mais alguma coisa para falar para mim? Oi, professora. Então, eu estava fazendo o referencial teórico também. Tinha que Sim. adicionar algumas coisas, né? E mudando também algumas coisas que eu coloquei, que eu acho que não ficou legal. Tá. Qual que é o nosso prazo mesmo para mandar esse? Era 14 de setembro, uma coisa assim? Isso, 14 de setembro. Então nós temos aí que possamos estar trabalhando nisso, né? Até que podemos estar. Vocês têm esse feriado aí para poder estar adiantando bastante, né? Ok? Bom, então é o seguinte: hoje eu vou estar falando com o pessoal do segundo. Sobre a metodologia de pesquisa. Para o pessoal do quarto, é interessante também já estar escutando também um pouquinho dessa explicação. Por quê? Porque vocês já vão pôr em prática, né? O que vocês fizeram no projeto de vocês. Então, vocês já optaram por por essa forma, né? De estar fazendo a metodologia e aplicando. Né? Então, no caso de vocês, vocês já vão pôr em prática a metodologia que vocês escolheram no projeto de pesquisa de vocês. Para o pessoal do segundo, vocês viram que eu mandei no grupo também, eu não quis colocar no portal, mas já uma dica para como vocês estarem montando a metodologia? Vocês observaram isso no grupo que foi criado? Sim. Né? Sim. Então, deixa eu abrir aqui o WhatsApp e o grupo de vocês, e aí, quem sabe, a gente consegue abrir aqui para que eu possa estar falando, né? Ai, caramba. Será que vai abrir? Vamos ver. Só aguardem um pouquinho, por favor. Está baixando. Calma aí. Na segunda-feira, vocês têm aula com quem, meninas? Com Maurício. Primeiro e segundo Módulo, sim. módulo, né? Aí na terça é com a Marisa e eu, na quarta sou eu, e na quinta-feira? Psicologia Psicologia. organizacional, EAD. EAD. Entendi. Na quinta-feira. Os dois módulos. Os dois. módulos. E na sexta? Aula da Marisa. Os dois módulos também. Os dois também. Legal. Então, tá. Deixa eu ver. Então, é o seguinte. Deixa eu... Peraí.
Essa EAD ela é gravada, né? É gravada, somente um encontro ao mês. Somente um encontro ao mês? Só um. Aí não significa que vocês assistem só uma vez por semana e o restante ela é livre, quinta-feira? Não, toda semana tem material, mas aula remota, assim, só uma vez. As outras são gravadas. Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Nossa, quanta coisa disponível. Bom, mas nesse caso agora eu não quero ver isso. Eu estava procurando. Calma que eu chego lá. Onde está? Eu tirei o outro, que era o classificação da pesquisa. Vamos ver primeiro essa classificação da pesquisa e depois eu vou falando outras coisas. Vocês estão enxergando aí classificação das pesquisas? Metodologia. Ah, então não tá. E agora, classificação das pesquisas científicas? Isso. Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Então é o seguinte, agora vocês vão precisar, o pessoal do segundo e o pessoal do quarto, né? O quarto já passou por todas essas etapas, agora eles vão precisar aplicar, né? Por isso que é uma ciência aplicada, né? Essa é a profissão que vocês escolheram, né? O tecnólogo em recursos humanos, porque vocês estão lidando com pessoas, estão lidando no ambiente social. Então, ela é de natureza aplicada. Como vocês podem ver, ela pode ser básica, não apresenta finalidades imediatas e produz conhecimento a ser utilizado em outras pesquisas. Ciências naturais, né, que é no caso das ciências da matemática, que está assim, né, na nossa natureza, né? Mas não é o caso de vocês, porque como nós lidamos com ciências humanas e sociais, nossa ciência ela é aplicada. Vocês são uma ramificação do curso de administração, né? Por quê? Porque vocês também têm uma ramificação, né, na área do conteúdo, da teoria das relações humanas. Então, significa, né, que a ciência que vocês escolheram e o artigo que vocês irão elaborar, ele é de natureza aplicada, porque tem finalidades imediatas, gera produtos e ou processos, ou seja, se vocês vão estar falando sobre conhecimento humano, né, inteligência emocional, tudo isso tem a ver no ambiente de trabalho em que vocês estão inseridos, não é? Onde vocês estão observando a necessidade de aplicação desses conceitos, ou então, né, de quando a pessoa, o poder que ela tem de se controlar emocionalmente, o poder de resiliência que ela possui, né, e tudo mais, no campo em que vocês estão atuando. Então, vocês estão aplicando todo o conhecimento teórico, por isso que vocês vão fazer também esse referencial teórico, no ambiente em que vocês vão estar trabalhando ou que vocês vão fazer a pesquisa, seja onde for que vocês escolherem, tá bom? Quanto a objetivos, então vocês já podem colocar, né, o objeto, essa pesquisa tem como objeto estudar a inteligência emocional dentro de uma organização de prestadora de serviços, né? Que tem como objetivo, né, ela é de natureza aplicada, podendo ser exploratória, aí vocês vão ver se enquadra, né, com o que vocês desejam fazer. Se ela for exploratória, eu vou ter que aumentar. Agora fica melhor. A tiazinha aqui já não enxerga direito. Então,
pequena fonte, né? Se ela for exploratória, a fase preliminar da pesquisa com a finalidade de obter mais informações, delimitação do tema, né, sobre um assunto, pouco ou nenhum conhecimento se vocês não possuírem, que não é o caso de vocês, porque vocês estão fazendo um artigo científico sobre determinados assuntos que já existe uma variedade de pesquisa, então não vai ser nada muito novo, muito inovador. É claro que vai ser importante, né, para o ambiente de trabalho onde vocês estão inseridos, para a comunidade científica, principalmente acadêmica da FAB, né? E também porque para a municipalidade, uma vez que nós possuímos poucos pesquisadores e nós não temos disponível, né, todo esse material de pesquisa para aqueles que se interessam, então, sim, ele vai ter uma grande valia, né, para esse público, mas não vai ser nada assim que vai poder explorar sobre determinado assunto, né? Nós sabemos, vamos poder estar, o que nós poderíamos estar utilizando como pesquisa exploratória, como será o mundo pós-moderno, pós-pandemia, na verdade, pós-pandemia. Vocês sabem como que vai ser? Não, ninguém sabe como que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Vai ficar sempre naquela subjetividade, algo que não tem nada concreto. Depois, né, que a sociedade estiver vivendo um mundo pós-pandemia, aí sim, né? Mas não existe nada ainda a respeito sobre isso. Nós podemos dizer assim, não vai ter mais, o trabalho vai ser apenas virtual. Pode ser uma realidade, como pode não ser, né? Nós não vamos saber, o homem ele teve que se adaptar àquele momento, agora não sabemos se ele vai continuar assim. Nós não sabemos como que vai ser, o homem é um ser social, tanto é exemplo disso que ele não aguenta mais ficar isolado, ele não aguenta mais ficar trancado, né? Ele precisa sair, ele precisa viver, ele precisa estar em circulação. Então, aí sim entra um tipo de pesquisa exploratória, mas não vai ser o caso de vocês, né? Porque, olha só como que eles estão dizendo, sobre um assunto com pouco ou nenhum conhecimento. Né? Ou seja, nós já vivemos o mundo com pandemia, mas nós não sabemos como que vai ser o mundo pós-pandemia. Então, eu não tenho como pegar e fazer essa... Eu posso estar utilizando essa pesquisa exploratória nesse sentido, mas não vai ser o caso de vocês, tá? Para vocês, não vai ser isso. Mas ela pode ser descritiva, sim, e acho que muitos de vocês se enquadram nesse perfil. Por quê? Registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Olha só que interessante, Michele, né? Que você vai, quando você for aplicar a sua pesquisa, você vai estar vendo, né? O comportamento das pessoas e se elas têm uma inteligência emocional. Você pode estar elaborando alguns questionários e fazer uma entrevista com elas, ou então um questionário e assim por diante. Você vai estar o quê? Descrevendo, né? O cargo que ela ocupa, quantos anos ela tem, quanto tempo que ela está na organização. Tudo isso faz parte de uma metodologia descritiva, né? Então, descreve as características de determinada população, de qual que é a empresa que vocês vão estar aplicando o questionário, né? Se a amostragem que vocês vão fazer, vão ser 5 entrevistas com 2 pessoas da área gerencial, 3 colaboradores. Vocês vão estar descrevendo o perfil dessas pessoas para depois vocês estarem aplicando o questionário ou não, que aí já é a técnica de pesquisa que depois eu vou estar falando, tá bom? Então, existe o quê? Né? Descreve as características de determinada população ou fenômeno, estabelece relações entre variáveis, envolve o uso de técnicas, padrões de coleta, dados, questionário e observação sistemática. Pode acontecer o quê? A observação sistemática, aquela observação participante,
de que você pode ser o trabalhador, né, dentro daquele estabelecimento e você está fazendo uma pesquisa ali dentro. Você pode fazer pesquisa participante, né? E aí você vai estar descrevendo. Eu já utilizei bastante desse tipo de pesquisa, né? Que é a observação participante, porque você está dentro do meio, né? O último artigo que eu fiz, penúltimo, né? Que eu fiz sobre uma pesquisa participante, porque eu fiz dentro do legislativo, e como eu sou funcionária, para mim ficaria mais fácil de eu pegar, além de ser documental, e pesquisa participante, porque eu já estou lá dentro, então eu consigo estar buscando essas informações, tá bom? Eu não lembro agora, Michele, Bruna e quem que está aqui? E Ellen, né? Se vocês escolheram qual foi o tipo de, né, o tipo que foi descritiva, explicativa, mas eu acredito que a maioria de vocês devem ter feito descritiva. Por que, né, a explicativa? A explicativa, as causas valentes do registro, da análise, da classificação e interpretação dos fenômenos observados. Identifica fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Nas experiências naturais, usa o método experimental e nas ciências sociais, o método observacional. Como vai ser um artigo científico, se fosse uma dissertação, né? Uma tese, aí sim vocês teriam tempo para poder fazer uma pesquisa explicativa, né? No caso, não acredito que seria a melhor abordagem que vocês estariam, o foco que vocês poderiam estar fazendo. Eu acredito que para vocês o melhor seria a descritiva, tá bom? Porque vocês não vão ter muito tempo para fazer essa observação, né? Vão ter o quê? 2 meses? Vocês acham que isso é algo para uma análise de conteúdo, né? É pouco tempo, né? É pouco tempo. A abordagem sempre pode ser qualitativa ou quantitativa, ou quali-quanti, né? A mistura das duas. A qualitativa, o ambiente natural é fonte direta para a coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados, né? O que acontece? Vocês vão estar registrando, né, todas as qualidades, todas as descrições do ambiente em que vocês vão estar inseridos. Então, para vocês também, eu digo que vocês vão estar utilizando qualitativa. Professora, mas eu vou fazer um questionário, né? Então, eu vou ter que fazer gráfico? Vai ter que fazer gráfico da mesma forma. Mas isso não significa que ela seja quantitativa, né? Porque a quantitativa requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. A pesquisa quantitativa é aquilo que vocês estão vendo, né, diariamente nos jornais, dizendo 50 milhões de pessoas foram vacinadas, tomaram a primeira dose da vacina tal, né? Já não sei quantas milhões de pessoas deixaram de tomar a segunda dose, né? Isso são dados estatísticos. Então, é o tipo de uma pesquisa que foi realizada em todos os municípios, né, do território nacional do Brasil, e aí eles consolidaram esses dados. Aí é uma pesquisa quantitativa, né? Que não vai ser também o caso que vocês vão estar fazendo. Professora, mas eu vou fazer um questionário e vou fazer um gráfico. Opa, mas é claro que vocês vão fazer, mas vocês vão fazer numa amostragem, né? Com o quê? Com 5 funcionários? Uma amostragem bem reduzida, que também já é um número grande para o artigo que vocês estão fazendo, ok? Bom, quantos procedimentos eu posso estar utilizando uma pesquisa, um procedimento de análise de documentos, nós chamamos de pesquisa documental, que baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, né? Nesse penúltimo artigo que eu escrevi, eu falei sobre uma pesquisa documental, que eu fiz o quê? Eu peguei todos
todos os decretos, as legislações do município de Bertioga, referente e o que mencionavam uma análise de conteúdo, ou mencionava o conceito de controle interno. Quando eu falo isso, né, aí eu comecei a ver todos os documentos, prontuários, legislações, né, atas, portarias que falavam, que traziam essas palavras-chave, controle interno. Fiz uma análise de conteúdo, então eu fiz uma pesquisa documental. Tá? Uma pesquisa documental. Que vocês podem estar fazendo isso? Podem. Se eu for fazer assim, a Michele poderia estar fazendo uma pesquisa documental com análise de prontuários dos colaboradores internos existentes daquela organização. Ela pode fazer isso? Não. Por que ela não pode fazer isso? Porque entra nessa questão do código de ética, não é? Que para que nós pudéssemos estar fazendo isso com mais profundidade, nós teríamos que ter um comitê de ética para ver porque podem ter algumas informações pessoais, confidenciais e tudo mais, né? Que não é o caso, que nós não vamos estar fazendo isso, né? Porque até então nós não temos o comitê de ética, né? E nós não vamos estar expondo as pessoas dessa forma, nem o próprio pesquisador, não é? Porque o pesquisador também tem que ter uma garantia de estar fazendo algo e depois não receber um processo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, mas assim, professora, eu vou fazer análise dos documentos de legislação, né? E aí, por meio da ferramenta Folio, que é disponibilizado no portal da transparência do município de Bertioga, pode fazer isso também, né? Mas eu não sei se no caso de vocês isso vai se encontrar, tá bom? Já a pesquisa bibliográfica, todos vocês vão estar fazendo. Não tem como fugir. Nenhuma pesquisa, né? O pontapé inicial é a pesquisa bibliográfica. Não tem como eu estar passando para as demais fases se eu não faço a primeira pesquisa bibliográfica. Então, nós vamos sempre estar falando assim, o presente artigo está dividido em duas partes distintas, sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica, que irá fazendo a análise, estará fazendo a pesquisa bibliográfica, trazendo os conceitos sobre liderança e comportamento da mulher na sociedade, e para isso, né, segundo o Gil, que é um grande escritor, né, na área de metodologia científica, ele nos diz que pesquisa bibliográfica é importante porque faz com que o leitor possua um conhecimento aprofundado sobre o objeto de estudo que ele está praticando. Entretanto, o Cavalcanti menciona que não há como nós estarmos fazendo uma pesquisa sem realizar uma pesquisa bibliográfica. Vejam só, eu já estou dizendo, relatando e escrevendo, né, aqui falando para vocês, como vai ser a minha metodologia. Eu preciso também fazer na minha metodologia que os autores conversem entre si. Não é só no referencial teórico, tá bom? Tá bom, gente? Bom, eu tenho a pesquisa experimental, que estabelece um objeto de estudo e observa as variáveis que influem nos fenômenos. Refaz as condições para observá-la em ambiente sob controle, podendo assim detectar a relação causa e efeito entre variáveis e fenômenos. A pesquisa experimental mais frequente nas ciências tecnológicas, nas ciências biológicas, tem como objetivo demonstrar como e por que determinado fato é produzido, né? Lembra que eu falei para vocês, no caso das ciências biológicas, muito diferente das ciências humanas e sociais. Por quê? Porque a ciência experimental, ou a pesquisa experimental, eu tenho aquela questão de causa e efeito. Lembra do soro caseiro que eu falei? Nossa, foi pura experiência, né? Ou seja, pega um copo de água,
uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar, né? Mexo e dou para a criança. Ou seja, né? Eu criei o quê? O soro caseiro, algo tão importante, principalmente, né? Para poder estar, né? Fazendo com que a criança se fortaleça, né? Uma vez que ela está com, né? Com dor de barriga e tudo mais. Mas o que aconteceu? É uma pesquisa, é uma ciência, foi um experimento, né? De uma ciência biológica, com causa e efeito. Né? Ok? Então, assim, não é o caso que nós vamos estar fazendo agora. Não é o caso de vocês. Vamos ter que fazer, né, o procedimento levantamento, survey, na verdade, que o pessoal chama, envolve a interrogação direta através do questionário. Eu faço as perguntas, eu estarei fazendo os questionários. Há um grupo de pessoas cujo comportamento está sendo pesquisado, as intenções de votos. Né? Eu faço não tem aquelas pesquisas assim, quem você vai votar no primeiro turno, e se tivesse o segundo turno, em que você votaria? São aqueles questionamentos que faz para ter uns dados de pesquisa. Né? As entrevistas podem ser não estruturadas, são feitas através de questionários, e esses se classificam como estruturados e semi-estruturados. Estruturados, o que acontece? Você já vem assim, quem você vai votar? Você votaria em tal pessoa, em quem você não votaria de jeito nenhum, tal pessoa. Se ele é semi-estruturado, eu posso estar perguntando, mas por que você não votaria em tal pessoa? Né? Me diga, me fale, que não é o caso aqui, porque os grandes institutos de pesquisa, Datafolha, Vox Populi, né? Todos eles utilizam esses critérios, né? Já estruturados, tá bom? Etnografia, muito utilizada pela antropologia. A etnografia visa realizar a descrição dos significados pertencentes a um determinado grupo ou fenômeno social particular. Realiza entrevistas em profundidade, inicia observação, analisa o discurso dos informantes, investiga os detalhes de um fato, lança perspectivas microscópicas e, por fim, interpreta os significados e práticas sociais. É muito utilizado também para que nós possamos estar fazendo o patrimônio imaterial, que vai muito da fala das pessoas, né? Que contam principalmente os costumes, a tradição de uma localidade, tá bom? Que eu também acredito que também não vai ser o de vocês. Nós temos aqui o estudo de caso. O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, e é muito legal, a maioria dos estudantes utilizam essa metodologia, os estudantes de graduação, né, e os tecnólogos, por quê? Porque eles veem uma organização e vão estudar aquela empresa. Então, assim, eu trabalho bastante com o estudo de caso, porque eles também descrevem aquela organização que é o foco do estudo deles, tá bom? É um tipo de pesquisa qualitativa ou quantitativa, são requisitos para a realização: severidade, objetivação, originalidade e coerência. Pesquisação, concebida e realizada para a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Ela é entendida como um tipo de pesquisa social com base empírica, com base no conhecimento que a pessoa possui, que é concebida em estreita associação, em ação ou resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores, os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Essa pesquisação, teve uma pesquisa que ficou muito famosa, foi de acho que foi estudante de filosofia ou psicologia, eu não lembro qual que é a área de estudo dele, mas ele falou sobre os funcionários invisíveis da Universidade de São Paulo.
não sei se vocês já ouviram falar dessa pesquisa, que era um estudante que ele passou, né, a ser um funcionário da faxina, e ele queria saber como que os estudantes da universidade enxergavam esse colaborador, né? Então, ela foi classificada, aí teve, né? Ele descreveu tudo mais, o resultado da pesquisa, mas o que eu quero demonstrar com isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque entra naquela questão de pesquisação. A pessoa, o pesquisador, passa a estar, né, envolvido dentro do problema de pesquisa dele, tá? A pesquisa participante já é diferente, que ela é desenvolvida com a participação de grupos de pesquisa ou pesquisadores individuais em situações investigadas similares e caracteriza-se pela interação entre os membros, né? Eu fiz essa pesquisa participante, né, 2 vezes. Dessa vez, além de documental, eu utilizei a pesquisa participante também, porque eu era funcionária, já estava dentro do ambiente de trabalho, e como eu já participo daquelas ações, então, para mim, eu pude utilizar, porque eu tinha um grau de observação, né, que eu participava daquelas ações. Eu participei, fiz também uma pesquisa no projeto de pesquisa da Vila de Itatinga. Por quê? Porque eu fazia parte de um grupo de ex-moradores da localidade. Então, o meu olhar referente, o que as pessoas, a minha intenção era observar, né, e ver qual que era o sentimento que aqueles ex-moradores possuíam com a localidade em que eles tiveram que sair depois de um certo tempo, né? Então, eu também já utilizei bastante essa metodologia de pesquisa. Pesquisa ex post facto, a partir de fatos passados, podemos definir pesquisa ex post facto como investigação sistemática e empírica, no qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis. Eu tenho controle sobre o que vai acontecer com o ensino, né, presencial? Eu posso estar fazendo uma pesquisa ex post facto, porque você não tem. Quais vão ser as variáveis que poderão estar me pressionando? Apenas acabar a vacinação, né? Todos serem vacinados, já vai voltar a aula normalmente? Não vai ser mais normal. O ensino híbrido é uma realidade, vai acontecer, né? Você já tem na quinta-feira aula exclusivamente em EAD. Né? Então, nós temos aqui e a pesquisa de campo é a observação de fatos e fenômenos espontâneos. Legal também essa questão da pesquisa de campo, porque geralmente é em loco. Você vai estar munido de uma caderneta ou então de vídeo, depois vocês precisam de autorização de direito de imagem e tudo mais, onde você vai em determinados lugares para poder estar pesquisando sobre aquele assunto, ou relatando o que está acontecendo, e assim por diante. Tá bom? Então, esses são os tipos de pesquisa, essas técnicas de investigação, não estarei falando, simplesmente é que fazia parte, né? Agora, vamos lá. Deixa eu ver se vídeo metodologia, ver se aparece. Vocês estão enxergando aqui? Tipo uma cartinha? Ertioga, 31 de março? Sim. Estão? Tá. Alunos do segundo RH, né? Acho que está aqui a Isabela, a Julinha, a Júlia. Isabela e a Júlia só, né? Então, vocês duas estão. E que fazem parte da mesma dupla, não é isso? Acho que é. Isso. Olha só.
aqui é só um esqueletinho. Eu não posso deixar isso no portal da FAB e tudo mais, tá bom? Mas aqui vocês, é só para vocês terem uma ideia de como que vocês devem estar escrevendo para o projeto de pesquisa de vocês, tá? A metodologia tem que ter, pelo menos, uma folha, tá bom? Uma folha. Então, considerando o objetivo, esse objetivo é sua pesquisa geral de pesquisa que vocês já fizeram, né? Que vocês já encaminharam, alguma coisa assim. Considerando o objetivo do trabalho, que é estar analisando o comportamento das mulheres e a sua liderança no ambiente de trabalho, será realizada pesquisa de natureza aplicada, que é aquela que eu já falei que, como vocês fazem parte da área de ciências humanas e sociais, ela será aplicada. Por se concentrar em problemas existentes, explicar o motivo da escolha com fundamentação teórica, tá? Não tanto que vocês já utilizaram, que vocês, né, no referencial teórico de vocês. A pesquisa é do tipo descritiva ou exploratória ou explicativa, vai depender do que vocês vão escolher, né? E explicar o motivo de ter escolhido esse tipo de pesquisa, porque precisa estar justificando, tá? O procedimento do estudo foi dividido em duas partes, sendo a primeira a realização de uma pesquisa bibliográfica. Lembra que eu falei para vocês? Não tem como fugir de um artigo sem fazer a pesquisa bibliográfica. E aqui eu já peguei e falei assim, né, a realização de uma pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil, o que Gil fala da pesquisa bibliográfica? O que Cavalcante fala? O que Severino fala? Então, aí vocês vão pegar e vão estar mencionando. A segunda parte, Gil fala que a pesquisa bibliográfica é isso. Entretanto, Severino nos diz que a pesquisa bibliográfica é isso. Tá bom, gente? Então, precisa estar mencionando isso. A segunda parte será realizado procedimentos de análise de documentos, que foi o caso que eu realizei e falei para vocês. Documental, ou estudo de caso, pesquisa de campo, participante, tudo isso vocês precisam explicar o motivo, mas aí vocês vão ver o que melhor se enquadra para vocês. Se vai ser levantamento, né? Se será descritiva, se vocês vão fazer uma pesquisa participante, ou uma pesquisa de campo, estudos de caso, vocês vão precisar ver o que melhor se enquadra para vocês, tá? E a técnica utilizada para a coleta de dados será, vocês podem, não sei o quê, documentos, entrevistas, né? Questionários, vocês, com perguntas abertas e fechadas. Quando eu faço assim, entrevista com perguntas abertas, eu deixo a pessoa falar. Você faz uma pergunta, aí a pessoa responde, aí depois você continua, você faz uma outra pergunta. Não existe assim algo fechado, algo, né? Já dizendo assim, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Você faz como se fosse uma entrevista com a pessoa. Você faz uma entrevista e é como um diálogo, um bate-papo que você vai depois ter que relatar tudo isso, né, gente? Por isso que a gente fala, muitas vezes nós escrevemos, nós condensamos entre as entrevistas, para depois não ficar muito longo o procedimento, né? E depois a consolidação dos dados. Porque aqui vocês já vão estar aplicando depois, fazendo a entrevista ou o questionário. Tudo depois vocês vão ter que explicar por que vocês fizeram pesquisa descritiva, que segundo o autor tal, por isso. Segundo o autor tal, outro, é isso. Já utilizei o questionário por causa que Gil diz que isso. Já a Cavalcante diz que isso. Bom? A abordagem, a pesquisa se classifica como qualitativa, por não utilizar de instrumentos estatísticos. Vocês não vão utilizar estatísticas. Então, essa pode ser uma justificativa, mas vocês podem pesquisar mais por que vocês escolheram a abordagem, né, qualitativa. Vocês vão precisar fundamentar
de acordo com alguns autores que vocês vão pesquisar a respeito. Então vejam só, meninas, né? Júlia e Isabela que se encontram presente. Vocês vão estar precisando fazer uma folha, pelo menos no projeto de pesquisa de vocês, com a metodologia. Aqui está o modo de fazer, né? Aqui está o modo de fazer. Professora, posso fazer diferente? Claro! Deixei grifado aqui. É apenas um modelo para que vocês possam obter uma orientação. Outro sim, essas informações precisam conter na metodologia. Ai, desculpa, gente. Perdão novamente, né? Todas essas informações vocês precisam estar fazendo, né, na metodologia de vocês. Ai, professora, posso fazer diferente? Pode, claro que pode. Nós não vamos tentar inventar a roda, porque não é o caso, ok? Vocês precisam estar obedecendo esses procedimentos, esses passo a passo, tá bom? Passei apenas para poder estar orientando vocês, até porque, né, eu já havia comentado, principalmente com o segundo, que eles já fizeram o tema, objetivo, né, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, problema de pesquisa, hipótese e agora a metodologia, não é isso, gente? Hein, meninas? Júlia e Isabela? Isso mesmo, professora. Isso mesmo. Sim, professora. Então, vocês já precisam estar fazendo essas fases. Não esqueçam de pegar o template que eu já disponibilizei no portal da FAB, para que vocês possam fazer esse passo a passo. Tá bom? Vocês também acho que precisam entregar a primeira fase até o dia 14/9, é isso ou não? Hein? Pessoal do segundo? Eu acho que vou conferir. Então já observe, já vejam, por favor, ok? Meninas do quarto, né? No caso de vocês já fizeram essa parte. Vocês precisam apenas colocar em prática, né? Mas vamos um pouco com calma, porque vocês precisam agora terminar o referencial teórico, aí nós vamos olhar o projeto de pesquisa de vocês, ver qual for o que vocês escolheram, para depois vocês colocarem em prática, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, Ótimo. professora, obrigada. Deixa eu falar mais uma coisa, aqui o cronograma, né? Também é apenas um modelo que vocês podem já aproveitar, recortar e colar e colocar no projeto de pesquisa de vocês, tá bom? Que eu não vou ensinar vocês a fazerem um cronograma, sendo que é algo que é só copiar, né, gente? Tá bom? Mas se vocês quiserem fazer outro também, fiquem à vontade. Mas aqui, esse cronograma é para que quando vocês forem fazer o projeto, o pessoal do segundo fazer o artigo. Então, eu coloquei aqui assim, né? Vocês vão estar fazendo uma pesquisa e revisão de literatura, né? Nos meses de agosto e setembro. Vão fazer uma coleta de dados em setembro e outubro, ou seja, né, gente? No caso, é aquilo que nós falamos mesmo. O pessoal do quarto vai ter que mandar os questionários ou começar a fazer entrevistas nos meses de setembro e outubro. Aí vocês já vão começar a fazer a redação final e apresentação. É isso. Dúvidas, meninas? Hein? Professora, você ainda não está respondendo, né? Se tem que mudar algo na justificativa, nas partes que a gente já entregou? Cheguei a dar uma olhada, não me aprofundei ainda, não. Não me aprofundei ainda, só não. uma dúvida, porque eu também não sei se ela recebeu, se ela não... É a Isabela, né, que está falando? Isso, isso. Não me aprofundei mesmo, porque eu já estava passando aqui para vocês primeiro, deixa eu passar isso, depois. O que vai acontecer? Sim. Passa as orientações, façam isso, né? Aí eu vou dar orientação sobre o referencial teórico, que é algo que vocês vão ter que se debruçar mais, né? E aí eu começo a corrigir a outra parte.
Tá bom? Tá bom. Deixa eu só colocar o nome de vocês aqui, né? Que é a Michele, a Júlia, a Isabela, a Bruna, né? A Ellen tinha entrado, né? Deve ter caído a internet dela. Ela, né? E a Ellen. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Hein? Por enquanto, não, professora. Então, gente, a nossa aula, que nem eu falei, assim, ela é técnica, né? Ela é prática. Eu passo o conteúdo para vocês nesse sentido aqui e vocês têm que fazer, né? Eu oriento e aí vocês vão ter que colocar em prática e vocês podem utilizar o restante da aula para vocês poderem estar conversando e tudo mais sobre, né, a distribuição do trabalho de vocês. Ok? Tá bom, professora. Mais alguma coisa? Mais algo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Lembre-se, estou sempre à disposição de vocês. Podem mandar mensagem, eu não tem problema. É que às vezes eu leio e eu vou fazer outra coisa e depois eu respondo, mas eu com certeza sempre respondo, tá? Nós não vamos Obrigada, nos ver professora. terça-feira, porque é feriado. Então, aproveitem, descansem, se debrucem sobre o projeto de pesquisa que vocês vão ter que fazer. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Tchau, meninas. Beijão. Aproveita o feriado, viu? Beijo, até Tchau, amanhã. professora. Obrigada também. Tchau. Tchau, professora. Aí tem amanhã, né? Bye, bye. É mesmo.